Olá pessoal, no último vídeo nós discutimos uma solução para esse problema, encontrar a soma de dois números em um array. Porém a solução não foi uma solução muito eficiente, pois a complexidade de tempo era n ao quadrado. Nesse vídeo nós vamos discutir uma solução mais eficiente para esse problema. Como vimos no outro vídeo, o nosso método recebe como entrada um array, nesse caso aqui eu tenho esses números aqui, e a saída esperada para esse problema seria o número 18, já que 10 mais 8 é igual a 18. Ok? Vamos pensar nesse problema aqui da seguinte forma. Eu estou procurando dois números em que a soma desses dois números seja igual a 18. Então, eu posso escrever que eu estou procurando A mais B igual a 18. Porém, vamos só movimentar aqui, eu também poderia pensar esse problema da seguinte forma. A vai ser igual a 18 menos o B. Se eu pegar aqui como exemplo o B igual a 8, eu teria o quê? A igual a 18 menos 8, o meu A seria igual a 10. Então, o 10 e o 8 seriam os pares de números que estamos procurando nesse array, certo? Pelo menos esse seria o resultado esperado. Deixa eu mover isso aqui. Como que a gente pode aplicar isso para resolver esse problema aqui? Bom, o que a gente vai fazer, nós vamos criar um ponteiro aqui para percorrer o array, começando na posição 0 do array, ok? E aqui nós podemos pensar o seguinte, o meu alvo é 18, então eu vou escrever aqui, ó, 18 menos a posição atual do array, que é 1. Então o meu resultado aqui é igual a 17. Isso quer dizer que se o 17 estiver no meu array, o par de elementos 17 e 1 é um resultado válido. Porém, eu não posso simplesmente percorrer o array todo novamente, porque senão eu teria o mesmo problema da solução anterior. Então, como resolver isso? Nós vamos utilizar uma estrutura de dados adicional que me permite verificar em tempo constante se o número está armazenado nessa estrutura de dados. Essa estrutura de dados é o conjunto, o set. Então, nós vamos utilizar um conjunto para ir armazenando os números que eu recebi nesse array. Então, ó, definindo aqui o meu conjunto, como que seria aqui? O 17 está no conjunto? Não. Então, o que eu faço? Eu adiciono o 1 aqui. O que significa que se eu achar um 17 no array, o 17 e o 1 é um resultado válido. Então, agora, nós vamos avançar aqui com o ponteiro aqui para o 9. E eu vou repetir o processo. Vou escrever aqui 18 menos 9, que é igual a 9. O 9 está no conjunto? Não. Então, eu adiciono 9 no conjunto. E repito o processo aqui e avanço com o 6. E faço de novo. 18 menos 6, que é igual a 12. O 12 está nesse conjunto aqui? Não. Então, eu venho e adiciono 6 nesse conjunto. Vou repetir o processo aqui, avançando com o meu ponteiro para o 10. 18 menos 10 é igual a 8. Isso quer dizer que se o 8 tivesse aqui no meu conjunto, eu já poderia retornar esse resultado. Mas como ele ainda não está, eu venho e adiciono 10. Vamos repetir o processo aqui. Vou avançar para o 5. 18 menos 5, que é igual a 13. O 13 está no meu conjunto? Não. Então, eu venho e adiciono o 5 aqui no meu conjunto. E repete o processo. Bom, esse aqui é o número que estamos procurando. Então, quando ele chegar aqui e fizer 18 menos 8,
que é igual a 10. Ok? Esse 10 está no meu conjunto? Tá. Então significa que 8 e o 10 são os pares de números que eu estou procurando. É um resultado válido. E eu posso retornar o 8 e o 10 como resposta. Observem que no pior caso eu teria que percorrer todo o array apenas uma vez. Por esse motivo, a complexidade de tempo desse algoritmo agora melhorou bastante e é de apenas O de n. Por outro lado, para conseguir essa complexidade, nós tivemos que utilizar espaço adicional, que foi o nosso conjunto. Veja que também no pior caso, eu teria que armazenar todos os elementos no meu conjunto. Por esse motivo, a complexidade de espaço aqui desse problema também seria O de n. Então observem que essa solução, apesar de utilizar mais espaço, é uma solução bem mais eficiente que a solução anterior. Vamos então para a implementação desse código. Bom, aqui eu já tenho uma estrutura do código, em que aqui no método main eu já defini o conjunto de exemplo, é o conjunto que nós vimos no slide, e a soma-alvo aqui sendo 18. Também estou chamando esse método aqui soma de dois números, ok? Bom, simplesmente o que nós vamos fazer? Vamos inicialmente definir o nosso conjunto. Vou criar um set, ele vai armazenar inteiros, deixa eu fazer um import aqui do set, que armazena números inteiros, eu vou chamar de set, ele vai ser um hash set. Aqui vou fazer um for que começa de 0, ele vai até percorrer todo o array, incrementando de 1 em 1. Bom, o que eu tenho que fazer aqui é simples. Vou criar essa variável aqui chamado diferença, em que eu vou fazer exatamente o que? A soma-alvo menos o array de índice i. Então, aqui, ó, só exemplificando o que eu estou fazendo aqui. Ó. O i estaria apontando, por exemplo, para o 1 aqui, e a diferença, nesse caso, seria igual a 18 menos 1, então seria 17. Então aqui, o que eu tenho que fazer é, se o set contém a diferença, ou seja, se o set contém o 17, eu posso simplesmente retornar. Então eu apenas tenho que retornar para ele aqui um array, eu vou passar para ele a diferença e o array de índice i. Porém, se o conjunto, que é o caso aqui do 17, não contém um número, o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente vou adicionar o 17 nele. Então, else, o set.add, vou colocar aqui o array de índice i. E se ele não executar essa linha aqui do return, significa que ele não encontrou um par de números que somado seja igual a soma-alvo. Então, ele retorna um array vazio. Vamos executar esse método aqui. Ele retornou 10 e 8. Se eu passasse outro exemplo aqui, por exemplo, menos 5, qual seria o resultado? Retornaria o 2 e o menos 7. Se eu passasse uma soma que não existe, ele retornaria um conjunto vazio. Bom, como eu falei, esse método aqui, então, a complexidade de tempo dele é igual a O de n, e a complexidade de espaço também é igual a O de n. Bom, é isso, pessoal. Te vejo no próximo vídeo.